Namastê, gente, sejam bem-vindos ao Gayatri Astrologia Védica, também ao Glória Astrologia Védica. Meu nome é Cristina Shukla, eu sou astróloga védica aqui do canal, não do canal, né, da Astrologia Védica. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre mantra. Na verdade, não só sobre mantra, né, mas falando, né, pensando um pouco sobre esse processo, que esse vídeo ele foi pensado junto com um texto que eu fiz lá no blog, né, no blog do Gayatri Astrologia Védica, para vocês pensarem um pouco sobre a questão de como a gente transforma, como a gente faz para transformar as nossas coisas em ação. Então, eu decidi falar, na verdade, tem muitos assuntos. Quando eu faço as minhas consultas, ou seja, quando as pessoas vêm para fazer a leitura de mapa comigo, eu vou tendo insights de coisas ou de assuntos importantes que eu acho que, em geral, eu acabo encontrando de uma maneira ou outra com várias pessoas tendo essas mesmas questões. E muitas eu trago em forma de texto, em forma de vídeo, ou então até nas aulas. Inclusive nas aulas, quando eu converso com os alunos e tenho as lives, ou então nas consultas particulares, eu acabo tendo essas ideias justamente para trazer, porque são coisas que aparecem com frequência, e eu acho que aí é de maior interesse de várias pessoas ou de quase todo mundo. Então hoje eu resolvi começar falando sobre mantra, porque quando a gente faz a leitura do mapa de uma pessoa, uma das possibilidades é que ela faça um remédio astrológico para as questões que ela tem no mapa, né? Ou para as questões que estão no momento mais importantes para ela no mapa. E aí vem a questão, né, do mantra em si. Então, para quem o mantra não é o único remédio que a gente usa para astrologia védica, mas é um dos que eu receito bastante no caso da pessoa ter interesse, ter vontade para fazer o mantra, obviamente, porque se a pessoa não tem interesse e nem vontade, e aqui a gente não está nem falando se está certo ou está errado, porque para que a pessoa possa realmente ter fazer com que isso aconteça, ela vai precisar ter uma rotina para fazer esses mantras. Então é sobre esse processo que eu gostaria de falar. Então, mantras são feitos para que a energia daquela história que você está tendo questões no seu mapa, de alguma forma se modifique para algo melhor para você. E esse processo acontece através, principalmente o mantra atua principalmente na sua mente, porque quando a gente está falando mantra, a gente está fazendo um trabalho mental. Então você está lá repetindo o que é um mantra, né? Então é uma frase, ou então pode ser maior que uma frase, onde geralmente é feita em sânscrito, né? E aí essa pessoa tem uma fala, né? Então, Om Namah Shivaya significa que eu me rendo, eu me coloco à disposição de Shiva. Om Namah Shivaya. Esse é um mantra que a gente chama de nomes mais simples, mas a gente tem mantras mais complexos, mais diferentes ou com outras intenções, como o Trayambakam, Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityur Mukshyamamritaat. Então, e aí, por exemplo, você pode fazer esse mantra 108 vezes, que seria um Japamala, ou então 3 Japamalas, enfim, de acordo com a história do processo que você está vivendo. Mas a questão do mantra, e eu falo também, eu falo muito aqui da minha história, né, e do que eu observo entre as pessoas, né, clientes e alunos, enfim. Primeiro, o mantra exige disciplina. Então, quando a gente, e é muito sobre isso nesse texto que eu tô trazendo no blog, onde eu falo que eu faço uma comparação. Agora eu vou fazer um paralelo e vou sair um pouco do mantra, mas eu volto pro mantra. Então, quando a gente observa um jardim, né, um jardim bonito, né, belo, eu sempre penso na pessoa que está cuidando daquele jardim, que faz o trabalho daquele jardim. Porque para manter um jardim, ninguém fala, né? Ah, então eu quero manter o girassol com essa altura, com essa cor, com esse tamanho.
que vai florescer tantos dias. O trabalho do jardineiro é fazer com que as condições fiquem propícias para que aquela planta e toda aquela arquitetura vegetal cresça de uma forma que esteticamente é o que você queira. Então, o que né, um jardineiro faz? Ele não fica focado na planta em si, mas ele fica focado nas condições necessárias para que essa planta cresça. E aí há de se esperar que, dando essas condições, né, chegue-se em algum lugar, mas a gente não tem exatamente a noção exata de como tudo isso vai ficar. E muitas vezes, né, fazer esse trabalho do jardim é também tirar coisas que vão aparecendo no processo do jardim, como ervas daninhas ou plantas que a gente não queira que estejam naquela história. Então, esse processo é sobre tirar, é sobre acrescentar, é sobre adubar, é sobre aguar, é sobre podar, é sobre limpar e fazer tudo isso para que aquilo, né, no caso o jardim, aconteça. E aí, isso, pela minha visão, eu gosto muito do exemplo do jardim, é basicamente o que também a gente tem que fazer na nossa vida. Então, quando eu quero que algo aconteça, eu quero começar a fazer meu mantra. Se amanhã eu falar, não, eu vou acordar às 6 da manhã, vou dar um exemplo. Então, amanhã eu vou acordar às 6 da manhã e vou sentar e vou fazer meu mantra. Aí eu chego, eu não preparei, eu não criei condições, ou seja, eu chego lá, sento na frente do meu templo e vou começar o meu mantra. E aí eu lembro que eu não sei falar o mantra direito, eu lembro que eu preciso ouvir o mantra de novo. Ou de repente eu ainda tô com dúvida. E aí eu esqueci que meu japamala não tá lá na frente do templo. E aí eu não lembro se eu acendo uma lamparina antes ou depois, ou se eu faço esse mantra antes ou depois, ou se eu tenho que fazer algum mantra introdutório. Então, quando a gente tá indo para fazer a ação, é interessante que antes de que a ação aconteça, a gente tenha feito um preparo, a gente tenha feito toda uma poda, uma liberação, uma adubação, Por quê? Porque quando eu sentar lá na frente, né, eu não... Por que às vezes o processo do mantra se torna difícil? Porque na hora que a pessoa vai para fazer o processo do mantra, ela não se preparou para fazer o processo do mantra. E aqui, gente, eu falo porque, por exemplo, né, às vezes a pessoa fala, Cris, então, né, eu chego lá, faço mantras e faço. Só que aí, de repente, ela chega lá, além das questões que eu te falei, ela não lembra a pronúncia, ela não sabe se começa com esse mantra ou esse mantra é o segundo, ela precisa ouvir de novo, ela precisa achar onde ela colocou o japamala, ela tá em dúvida se ela acende a lamparina ou incenso antes. Enfim, essas questões que a gente conversou, muitas vezes a pessoa senta, mas ela não consegue ficar, ela não tem ainda desenvolvida uma resistência ou uma habilidade física para ficar sentado fazendo mantra. Por quê? Porque de repente o joelho incomoda, de repente ficar 20 minutos fazendo mantra é difícil, o corpo não consegue, você não consegue sentar ereto, você sente dor aqui, você sente dor ali. Então, existe questões que a gente precisa resolver, precisa preparar e precisa estar bem planejada para que na hora que eu vá fazer a ação, ela tenha sucesso. Senão vai ser sempre difícil. E não é o problema da ação em si, não é o problema de fazer o mantra em si, mas o problema de que não houve um cuidado, uma preparação, né, um entendimento de criar condições para que aquilo acontecesse. E, obviamente, por isso que quando eu dou os mantras, eu dou pelo menos 5 opções para se fazer os mantras, que começam com 3 simples repetições e que vão até 3 japamalas, né? O caso individuais pode até ser mais, mas que vão até 3 japamalas com a pessoa sentada ali fazendo. E aí, muitas vezes, o que eu recebo como feedback, Cris, nossa, os 3 japamalas tá muito difícil. Eu sinto dor na coluna, ou eu não consigo sentar, ou eu não tenho o tempo necessário para fazer 3, eu consigo fazer 1. Então, toda essa parte eu já apresento para que a pessoa tenha uma ideia de que quando ela for fazer, ela já tenha vamos dizer assim, uma forma de que aquilo aconteça com o menor dos problemas possíveis. Mas, como essa preparação em geral não acontece, geralmente acaba dando bastante confusão.
Então, gente, né, hoje, por exemplo, né, se eu for falar para você, hoje eu faço em média 15 japamalas por dia, né? Eu tô numa fase, não é sempre que eu faço, mas eu estou numa fase onde eu faço 15 japamalas por dia. Isso pode dar até 1 hora, de 45 minutos a 1 hora sentado. Agora, para você conseguir ficar de 45 a 1 hora sentado, primeiro você precisa ter esse tempo. Indiscutivelmente você precisa ter esse tempo. Segundo, você precisa ver se fisicamente você consegue ficar sentado no chão. Porque se você não consegue ficar sentado no chão, você precisa sentar numa cadeira, o que não é um problema. Você pode fazer uma adaptação. E aí, por exemplo, né, entre as minhas práticas de muitos anos, né, eu já faço mantras já há mais de, acho que 14, 15 anos, e uma das coisas que eu percebi que para mim não funcionava é quando eu trazia o mantra no celular. Então, por exemplo, vou sentar para fazer o mantra e aí eu abro o celular para ler o mantra. E na hora que eu tô lendo, geralmente aí tem alguém ligando, ou se não, de repente eu tô lá no meio tentando acessar o meu mantra, vem não sei o que, aí a minha mente já vai embora, ao invés de eu olhar o mantra, eu tô vendo, né, alguma janela que apareceu lá no meu celular. Então eu comecei a perceber que eu não deveria levar o meu celular como forma de leitura para fazer o mantra, né? Então aí teve uma época que eu deixava em modo avião e aí eu procurava nos screenshots. Eu falei, no screenshot. Só que aí de repente o screenshot tava lá no mês de abril e eu tinha que ficar voltando no celular, porque eu tava já em julho e aí tinha fotos e eu começava a ter que ficar. Então tudo isso ia me irritando no processo. O problema não era o mantra em si. O mantra em si já não era, mas assim, o processo de sentar para fazer o mantra estava ficando emperrado, porque essas condições para trazer o processo ficar legal, ficar bacana, não estavam acontecendo. Então aí eu fui entendendo e fui planejando. Então hoje eu tenho um caderno de sadhana, ou seja, um caderno de mantra. Então quando eu vou fazer o mantra, já está escrito lá. Então eu não preciso, não tem celular, não abre janela, ninguém liga, né? E eu também já trabalho a pronúncia do mantra antes. Então, quando eu sento, não significa que a pronúncia já está incrível, mas eu já tenho menos dúvidas. E, obviamente, a parte física não me exaure por conta de que, paulatinamente, eu fui sentando uns 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Então, isso foi um processo que foi crescendo com o tempo. E, por ele crescer com o tempo, eu consegui me desenvolver fisicamente, então, né, a parte física não me atrapalha, mas pode ser que de repente você tenha uma dor no joelho, ou seu quadril não seja aberto o suficiente para você sentar de pernas cruzadas no chão, né? Porque eu também sou professora de yoga e uma das questões, um dos problemas que eu mais achava no pessoal que estava vindo para fazer aula, muita gente às vezes não consegue sentar no chão porque os joelhos ficam muito altos e o quadril não está aberto. Então, às vezes a gente fica imaginando, né, que o problema é o mantra em si, mas o problema não é o mantra em si, é que a gente não está criando condições necessárias para que eu consiga desenvolver aquele mantra. Para que eu, na verdade, que eu consiga fazer aquela atividade, né? E isso a gente pode estender para qualquer área da sua vida. Então, como eu também, né, eu sou professora de yoga e já fui professora de inglês, enfim, já dei muitas aulas de temas diferentes, eu percebo que a maior dificuldade das pessoas não é que elas não têm vontade, né? As pessoas falam, eu quero muito aprender a falar inglês, né? Quando eu dava aula de inglês. Aí eu falava assim, sim, mas para que você aprenda a falar inglês, você precisa criar espaço, criar condições na sua vida que façam com que o aprendizado de inglês pode acontecer. Porque senão a gente esperar que aquele processo aconteça por si próprio, a não ser que você tenha um karma muito benéfico nessa história, o que já é uma exceção, né, de quase todo mundo, as pessoas precisam de que a gente a gente faça as condições, as ações necessárias para que isso aconteça. Então, na verdade, a gente está fazendo que nem o jardineiro, que nem as pessoas que têm jardim. A gente está criando condições
para que o jardim cresça esteticamente da forma que a gente quer, ou na verdade que ele aconteça, né? E aí você pode entender. Então, por exemplo, eu quero emagrecer, eu quero entrar numa dieta, mas aí quando eu vou no supermercado, e aí, por exemplo, se eu falo assim, poxa, eu tô em casa, né? E aí eu comprei chocolate, comprei um monte de coisas que não vão me ajudar no meu processo de emagrecimento. Então, a gente não está o quê? Criando condições. E ontem mesmo eu fui para um ashram aqui na Índia, com meu marido e minha filha, a gente foi visitar o nosso Guruji, e uma das coisas que a gente estava falando é que existe às vezes, essa inocência de achar que, né, a espiritualidade é estar num ashram, né? Eu tenho uma ótima, né, assim, vou desenvolver a minha espiritualidade no ashram. O ashram, né, obviamente é um lugar que ele tem mais condições para que a espiritualidade se desenvolva, mas a espiritualidade, né, se a gente realmente quer desenvolver uma espiritualidade, a gente tem que estar no meio das coisas que pegam fogo mesmo, na vida real. Porque é aí que você vai realmente ver o quanto você consegue ser espiritual no processo, quanto você consegue levar a sua consciência para um lugar melhor dentro da sua espiritualidade que você pratica. Por isso que quando a gente vai para um spa, para a gente perder peso, ou quando a gente vai fazer intercâmbio e vai ficar ali num ambiente fechado, num ambiente controlado, isso tudo é mais fácil a gente desenvolver aquela habilidade, desenvolver aquela aprendizagem. Por quê? Porque eu estou num ambiente controlado que eu não preciso fazer esforço. Mas a partir do momento que eu saio desse ambiente controlado, então a pessoa que sai de um spa, né, ela emagreceu 10 quilos no spa, ela vai viver a vida normal, a vida regular dela. E obviamente quando ela vai estar aí nesse processo, o que acontece, né? A comida não vai estar regulada, vai ter o amigo, né, a mãe que vai estar comendo às vezes sanduíche, o marido, a criança, né, tem uma criança em casa e compra chocolate. Então, isso vai tornar, né, as condições mais difíceis para que as ações dela aconteçam. E o mesmo serve para qualquer, né? Eu tô lá fazendo intercâmbio numa escola fechada com as pessoas que só falam a língua que eu tô aprendendo. A partir do momento que eu saio desse ambiente controlado e vou para o meu ambiente normal, de vida normal, eu só consigo manter se eu criar condições para aquilo. E obviamente as condições vão depender de mim, né? Assim, como eu vou administrar essas condições. Então isso é importante, gente, porque muitas vezes, né, e aí vem de novo a astrologia, e aí eu volto no exemplo, dois exemplos por que a gente foi no ashram ontem, e hoje toda segunda-feira a gente vai num Gaushala aqui na Índia, que é um lugar, tipo um abrigo para vacas, né? Assim como você tem abrigo canis para cachorros, né? Aqui na Índia é muito comum ter abrigo para vaca, porque as vacas ficam soltas, né? Vacas aqui a gente não encontra assim em abundância em qualquer lugar, mas se você encontra, né, com uma certa facilidade em alguns lugares. Então, para que essas vacas também fiquem protegidas, bem alimentadas, existem os gauchalas, onde a gente vai, a gente doa, compra comida, entra lá, enfim, né? E aí a história, né, da gente ir para o ashram, da gente ir para o Gaushala, obviamente são remédios astrológicos que eu estou fazendo, né, que eu estou fazendo para mim, para o meu marido, que são energias, né, e aí eu estendo a questão, né, por que é importante a gente se cercar, a gente criar condições para se cercar das energias que a gente precisa, né? Então, por exemplo, uma pessoa que quer estudar astrologia védica, ou então Vedanta, vamos dizer, né? A gente quer estudar, você precisa começar a trazer essa energia de Vedanta para sua vida, você precisa criar condições onde você vai achar essa energia de Vedanta. Então, ou você vai entrar em comunidades, ou você vai entrar em grupos, ou você de repente está lá numa sua escola de yoga, e aí tem uma vez por semana tem um kirtan, tem uma aula de Vedanta. Por quê? Porque quando a gente começa a trazer essas energias, a gente traz essas condições, tudo vai ficando mais fácil. E a gente vai começando a sentir
essa energia, essas condições acontecendo e a gente começa a se desenvolver de uma forma prática, né? E aí vem outro ponto a ser considerado, que é o tempo. Muitas vezes, né, e principalmente nesse mundo contemporâneo que a gente está vivendo, onde a gente tem muitas opções de tudo. Hoje, se você quiser estudar online, desde física quântica até fazer, sei lá, cupcake, você pode estudar. O que a gente, às vezes, né, eu percebo, é que as pessoas estão querendo fazer um monte de coisa, não se há tempo hábil para fazer tudo, e ao se não, né, você não consegue criar condições para aprender tudo isso, e aí no final a pessoa acaba tentando agarrar tudo isso, não consegue, gera uma frustração e não vem uma ação, não existe algo acontecendo concretamente. Você não está nem aprendendo a física quântica e nem aprendendo a fazer o cupcake. Então, gente, é importante que... E é isso, na astrologia védica, né? A gente fala muito da energia, da gente falar das regências, né? Que para cada época da nossa vida, a gente tem certas regências planetárias, o que torna aquilo mais possível e mais provável de acontecer naquele tempo. Então, a gente realmente precisa se dedicar a poucas coisas. Eu diria a você que às vezes a gente só tem tempo para se dedicar a uma coisa, né? Em termos, sei lá, de repente de aprendizado. Mas em geral, realmente a gente não tem muitas opções para desenvolver algo com muita propriedade. Porque no fundo, quando a gente vê, se você olhar, quais são as pessoas que eu admiro nessa vida, seja em qual área você admirar, você vai ver as pessoas que têm realmente uma reputação, uma autoridade naquele assunto. Então, Ronaldo, né, o jogador lá de Portugal, que todo mundo acha incrível. Por que acha incrível? Porque ele é uma autoridade, né? Ele tem uma reputação. Agora, para ele ter essa autoridade, para ele ter essa reputação, ele teve que dedicar muitas, né? Ou ele se dedicou exclusivamente somente àquilo, né? Então, é interessante que a gente comece também a entender que o tempo é um fator que não é muito negociável. A gente tem um certo tempo e aí a gente não pode querer fazer tudo naquele tempo. Ou então a gente fala, bom, nos próximos 5 anos, né, eu vejo lá, agora eu vou desenvolver essa parte da minha vida. E aí eu foco somente em uma, duas coisas. Então, por quê? Porque no fundo, a gente também quer ver o quê? Aquilo florescendo, o jardim. A gente quer ver essa história florescendo, quer ver esse jardim se mostrando. E qualquer pessoa, mesmo se você hoje resolver pegar uma planta, né? Você compra uma planta e você leva para sua casa, você vai ver que todo o desenvolvimento dessa planta vai levar um bom tempo, né? De repente ela estava florescendo quando você levou para sua casa, aí depois a flor caiu. E aí quando que você vai ver essa flor de novo? Então você vai ter que criar condições para essa plantinha florescer de novo, né? Você não, você aí você fala assim, Cris, mas, né? Tem vezes que as coisas florescem sem a gente fazer esforço, sim, mas aí realmente não é muito a regra, é mais a exceção. Então, o que realmente a história desse texto que está lá no blog, né, e desse vídeo que eu acabei falando de mantra, porque é uma questão que eu vejo que as pessoas têm dificuldade com mantra, e eu entendo, porque eu venho na minha prática de mantras há muitos anos, e é uma prática que às vezes está funcionando muito bem, que de repente emperra tudo, e eu fico com dificuldade de manter a rotina de mantras, né, que a vida muda tudo de novo, mas a ideia é que a todo momento a gente esteja gerenciando as condições para que aquilo aconteça. Se a gente não criar as condições, se a gente falar, vai acontecer, né? Olha para o jardim e fala, ele vai, a erva daninha não vai vir muito, a chuva vai trazer, e aí você vai ver depois de um ano como é que o jardim tá. Exatamente isso, né? Então a gente realmente precisa trabalhar nas questões, nas condições para o que a gente quer,
né? E a gente não dá para escolher 500 coisas, porque a gente não vai ter tempo de gerar todas as condições para 10 coisas, mas com certeza se você consegue escolher uma coisa e gera condições para aquilo, você vai ver que aquilo vai florescer de alguma forma. Agora, o quanto isso floresce? Se você fez muito esforço, né, e você acha que a colheita não foi muito grande, aí realmente é kármico. Mas sem criar essas condições, gente, não tem jeito. Não tem prática de mantra que se mantenha, não tem prática de yoga que se mantenha, não tem aprendizado que se mantenha, né? Porque a gente esperar que aquilo se resolva por si só não se resolve. Não vou dizer que não se resolve, tudo vai acabar se encaminhando para algum lugar, mas não vai ter, não vai ter não vai chegar em algum lugar onde realmente a gente fale, poxa, né, tá legal, tá bonito, né? Porque o trabalho que a gente coloca, né, as condições que a gente cria para cada coisa na nossa vida, então, né, e aí eu vou fechando aqui, que era para ser um vídeo de 5, já estamos em 25 minutos, mas para a gente pensar também, né, porque hoje eu ouço muito, né, eu fui para vários assuntos hoje, desculpa se eu acabei pulando, mas eu acho que são bons insights para a gente pensar paralelo junto com a astrologia védica, mas também na nossa vida. Se fala muito hoje da a geração X, millennial, que é assim assado, mas eu nem me preocupo muito com a geração X, Y, Z, porque eu pergunto quem está criando essas gerações. Porque existe alguém criando as condições para essa geração. Então, será que as pessoas estão falando, a geração X, Y, Z tem isso, mas quem que trouxe as condições para que essas gerações se desenvolvessem são os pais dessas gerações, né? E provavelmente, né, eu tenho uma filha de 18, tenho uma filha de 8, e quando, né, eu sempre falo, né, que até os 18 ou até os 21 anos, se você considerar 21 anos como adulto ou 18, todas as condições que você conseguiu criar, e aqui eu não falo de condições financeiras, eu falo de tudo. Quanto você conseguiu parar, sentar para ouvir, para educar, para ensinar, para ficar atento às coisas que não deveriam estar fazendo. E aqui, gente, eu não tô querendo jogar culpa em ninguém, eu tô querendo que a gente comece eu não procuro culpas. O processo não é procurar culpas, o processo é procurar soluções. Então, quando a gente começa a ouvir, porque isso não está funcionando, aquilo não está funcionando, então ao invés de olhar para o objeto em si, olha para o ambiente em si e quem está desenvolvendo, quem é o jardineiro desse ambiente, quem está ali por detrás desse processo, tirando a erva daninha ou não, aguando, o que está acontecendo, né? Então, eu acho que isso realmente leva a gente para algum lugar melhor, faz com que a gente realmente tenha condições de fazer as coisas de uma forma melhor e que a gente possa ter uma evolução melhor e que a gente possa criar esse jardim bonito e ser realmente uma autoridade, ou pelo menos alguém com uma boa qualidade de conhecimento naquele assunto, ou, né, nessa sua história. Dani Aval, uma ótima semana para todo mundo.